Salve, salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e eu estou extremamente feliz com os resultados que está tendo no canal. Estou recebendo algumas mensagens de algumas pessoas pedindo para continuar e ensinar mais a fundo como investir o seu dinheiro. E isso faz com que a gente se incentive mais e gravar esses pequenos vídeos de forma simples e direta para você que está começando a investir. Só que hoje nesse canal, exatamente nesse vídeo, você vai sair daqui sabendo o que são os fundos imobiliários. Às vezes em alguns cenários ou vídeos ou posts no Instagram, você sempre ouviu falar de fundos imobiliários. Mas você realmente sabe o que são os fundos imobiliários? Então hoje vamos falar de uma forma de investimento que está ganhando muita popularidade, que são os fundos imobiliários. E vamos entender como funciona, suas vantagens, riscos e como você pode começar a investir. Hoje eu mostro para vocês a minha carteira totalmente aberta de tudo que eu tenho de fundos imobiliários, ações e criptomoedas. Eu estou com mais de 65 mil reais investidos na Bolsa Brasileira. Então é simples, para você acompanhar tudo que eu estou fazendo nos fundos imobiliários, nas ações, para você que quer saber tudo que eu estou fazendo na Bolsa de Valores, tudo que eu estou comprando, principalmente dos fundos imobiliários, é só você se inscrever no canal e você deixar o gostei para você sempre ser notificado quando tá passando um vídeo novo. Só que hoje o vídeo é totalmente diferente para vocês. Eu quero explicar detalhadamente tudo que eu sei sobre os fundos imobiliários. Bom, Thales, então o que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, ou FIIs como a gente chama, é uma maneira de você estar investindo em imóveis sem você precisar comprá-los diretamente. Então, os fundos imobiliários reúnem tudo isso de uma forma simplificada e assim ele recolhe o dinheiro dos investidores, que nós somos nossos cotistas, para adquirir recursos para aqueles imóveis e administrar os imóveis. E assim temos vários setores de fundos imobiliários, como lajes corporativas, hospitais, shoppings, até fundo de cemitério, por incrível que pareça, tem. E você comprando esses fundos imobiliários, adquirindo cotas, você se torna um coproprietário destes imóveis, ou ativos, como assim chamamos. Bom, um fundo imobiliário ele é gerido por uma instituição chamada de administrador, que cuida da compra e da gestão destes imóveis. Os investidores, que somos nós, compramos cotas desse fundo e cada cota representa uma fração daquele patrimônio total. Ou seja, quanto mais cotas você possui, maior é a sua participação nos lucros da empresa. Tá, Thales, e como esses imóveis recebem dinheiro? Os rendimentos dos fundos imobiliários vêm dos aluguéis desses imóveis. Então, após ele estar descontando as despesas dos imóveis, ele tem que repassar esses lucros para nós cotistas. Então é distribuído 95% dos seus lucros para todo mundo que tem uma fração daquele fundo imobiliário. E geralmente os fundos imobiliários, eles passam esses lucros mensalmente. Isso que é o mais importante. Ou seja, todos os meses vai ter dinheiro pingando na sua conta para cada fundo imobiliário que você tem ou quantidade de cota que você tem. É como receber um salário de forma passiva. Quanto mais cotas você tem, mais você vai receber de aluguel. Tá, Thales, e quais são as vantagens de eu ter um fundo imobiliário? Primeiro, a diversificação dos fundos imobiliários. Você pode investir em vários setores de forma separadamente, com vários imóveis e setores diferentes. Você nunca vai colocar todos os seus ovos em uma cesta só. Segundo, a liquidez diária dos fundos imobiliários. Dessa forma, analisando a liquidez diária dos fundos imobiliários, sabemos que tem compra e venda todos os dias e assim facilita você a estar vendendo a sua cota quando você mais precisa, ou em uma emergência, ou você quer desfazer desse fundo, você consegue vender de forma rápida. Apenas 2 dias o dinheiro já cai na sua conta após a venda. E uma coisa mais importante que precisamos lembrar: isento de imposto de renda. Todos os lucros dos fundos imobiliários você não precisa pagar o imposto de renda. Ele cai líquidozinho no seu bolso. E isso é um grande atrativo para quem está começando a investir. Thales, e quais são os riscos a se considerar quando compramos um fundo imobiliário? Assim como todos os investimentos, sempre existem riscos. O valor das cotas podem estar caindo, o mercado imobiliário pode estar enfrentando algumas dificuldades. Por isso se chama renda variável, não é renda fixa. Ele vai estar sempre oscilando. Além disso, temos que estar sempre ciente a vacância de cada fundo imobiliário, que pode estar influenciando na sua cotação, no valor da sua cota, ou até nos seus lucros que você vai receber futuramente. Ou seja, quanto mais imóveis ficar desalugado de um fundo imobiliário, menos você vai receber daquele fundo imobiliário ou daquele aluguel. E isso pode impactar grandemente nas suas rendas mensais. Por isso que é sempre importante você estar
pesquisando bastante cada fundo imobiliário, você está estudando aquele fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que tem mais de 5 anos, um fundo imobiliário que é de 10 anos, é um fundo imobiliário que sempre enfrentou dificuldades como a pandemia e sempre se reergueu. Esse é um fundo para você estar sentando e estudando ele perfeitamente. Thales, e quais são os tipos imobiliários que posso estar investindo? Existem vários fundos imobiliários que podemos estar vendo. Um deles são os fundos de tijolo, que eles investem diretamente em imóveis físicos. Temos também os fundos de papéis, que eles aplicam títulos de imóveis, ou seja, ele empresta dinheiro, eles tem dívidas a ser cobradas. Tem também os fundos imobiliários híbridos, que ele tem vários setores, por exemplo, fundo de galpão logístico e fundo de lajes corporativas em um só fundo. E assim eles administram riscos diferentes. Então o certo é você escolher de acordo com o seu perfil de investidor. Se você é uma pessoa mais conservadora, você vai aplicar naqueles fundos imobiliários que pagam menos dividendos, só que o risco é menor. Se você é uma pessoa mais agressiva, você vai aplicar em fundos imobiliários que pagam mais dividendos, só que o risco dele é maior. Então vai de você, investidor, vai de você analisar cada tipo de fundo imobiliário e o seu perfil de investir. Lembrando que em fundos imobiliários de tijolo temos vários setores como galpão logístico, lajes corporativas, shopping. Então a diversificação de fundos imobiliários é muito grande. Então vale a pena você estar estudando cada fundo imobiliário, cada imóvel que ele tem. Thales, e como eu vou começar a investir? Como é que eu faço para começar a ter os meus primeiros fundos imobiliários? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer para começar a investir em um fundo imobiliário, você tem que abrir uma conta em uma corretora. Depois de abrir, independente da corretora, tem a XP, tem a Nubank, tem a Inter. São corretoras hoje em dia que facilitam o seu acesso a elas, sem muita burocracia e sem muita papelada para você estar fazendo. Hoje os bancos digitais estão aí para facilitar a sua vida. Lembrando que quando você está investindo dentro dessa plataforma da sua corretora, o seu dinheiro não está na Nubank, o seu dinheiro não tá na XP, ela tá na B3. A corretora nada mais é do que a plataforma de intermediar o seu dinheiro com a bolsa de valores. Após você abrir a sua corretora, ter a sua corretora já para começar a investir, o segundo passo que você tem que fazer é começar a estudar os fundos imobiliários. Não invistam em fundos imobiliários que influenciadores estão falando para você comprar ou que você viu em um vídeo. Estude os fundos imobiliários da forma que você acha que tem que investir. Os riscos é totalmente seu. O seu dinheiro que está em jogo, não das pessoas que estão te indicando o fundo imobiliário. É por isso que eu sempre estou falando para vocês, isso não é recomendação de compra. Estude da sua forma. Eu mostro como eu analiso um fundo imobiliário e você pode também analisar da mesma forma e tentar colocar na sua carteira de forma que você tenha um risco, você assuma esse risco. Bom, você vai estar analisando a gestão do fundo, você vai estar analisando os imóveis do fundo, o histórico de rendimento desses fundos. Lembrando, estamos focando em dividendo. Os dividendos nada mais é do que os aluguéis que vamos receber por mês. E detalhe, gente, sempre comece devagar. Não pegue o seu dinheiro de um carro ou uma casa, venda a casa e vai comprar fundo imobiliário. Não, comece devagar. Não venda as coisas que você tem para jogar tudo na renda variável. Não, comece devagar. Pegue 20% do seu salário. Faça a lei 50, 30, 20. Pegue 50% do seu salário. Compre as suas coisas essenciais, que são conta de água, luz, alimentação, saúde, educação. 30% do seu salário, você faz as não essenciais, que são os lazeres, iFood, streaming, como a Netflix. E os 20% do seu salário, tire para você investir, coloque na renda fixa, faça a sua reserva de emergência. Antes de investir em fundos imobiliários ou na renda variável, faça a sua reserva de emergência. É de extrema importância você ter uma reserva de emergência. Vamos olhar agora alguns exemplos de fundos imobiliários para você tentar entender mais ou menos como funciona. Aqui temos um fundo imobiliário de papel, que é um dos queridinhos da população, que é o MXRF11. Os detalhes mais importantes já está estancado na nossa cara quando a gente abre, por exemplo, o Investidor 10 para analisar um fundo imobiliário. Temos o valor da cotação, quanto ele está valendo no mercado hoje em dia, quanto de dividendo ele paga por ano, qual o seu PVP, é saber se ele está caro ou se está barato. Acima de 1 está um pouquinho mais caro, abaixo de 1 está descontado. Liquidez diária, aqui vamos ver se está tendo compra e venda desse fundo imobiliário, de cotas desse fundo imobiliário todos os dias. E aqui por último vemos a variação, ele está positivo nos últimos 12 meses, ele ganhou valor nos últimos 12 meses ou não. Esse é um exemplo de fundo imobiliário de papel. E como outro exemplo de fundo imobiliário de outro setor, o HGLG11, que é um fundo imobiliário de centro logístico.
a sua cotação do dia, o seu dividend yield durante os 12 meses, o seu PVP, se está caro, se está barato, acima de 1, caro, abaixo de 1, barato. Liquidez diária, precisamos saber se esse fundo está tendo compra e venda todos os dias. E a sua variação, se valorizou durante esses 12 meses. Mais abaixo, vamos ver se ele pagou aluguel todos os meses. Sim, ele pagou aluguel todos os meses, às vezes mais, às vezes menos. Só que sempre pagou aluguel. Analise se esse fundo imobiliário tem imóveis. Ele é diversificado? Tem mais de 5 imóveis? 6? Ótimo. Exemplo do HGLG11, ele tem vários imóveis em vários estados diferentes, bem diversificado. Bom, agora você já sabe o que são os fundos imobiliários. E agora você sabe como eles funcionam. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, gente, deixa o like aqui embaixo, que isso é de extrema importância para que eu continue fazendo mais vídeo para vocês. Então não se esqueça também de inscrever no canal, porque assim que chegar um vídeo novo, você vai estar sabendo, você vai estar sendo informado que tem um vídeo novo e que você não pode perder. Não se esqueça também de compartilhar com alguns amigos que têm interesse em começar a investir na bolsa de valores, nem que seja em fundos imobiliários ou em ações. E eu convido vocês também a assistir outros vídeos no canal que eu tenho aqui sobre os investimentos, sobre como analisar cada fundo imobiliário ou os meus aportes por mês. E se você tiver alguma dúvida, ou se nesse vídeo deixou alguma dúvida para você, deixe nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, eu vou estar comentando junto com vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Então tamo junto, falou, até o próximo vídeo. Tchau, fui!